da guria! Bom dia, gente! Como vocês estão aqui nessa... Opa, deu uma pausa aqui no vídeo, né? Como vocês estão por aí? Kiron, oi, pessoal! Eu já volto. Kiron vai ficar aqui. Pronto. Deu uma interrompidinha aí, né? Vamos ver se esse sinal vai ficar normal aqui. Para dar tudo certinho nossa meditação de hoje, com ativação aqui do amor incondicional. A gente vai falar um pouquinho sobre isso hoje, né, gente? Como vocês estão? Quem viu a live de ontem? A live com a Tati Borges, foi muito bacana a live, gente. Ela ficou aqui no IGVT, tá? E olha só, gente, hoje é sexta-feira e eu tenho novidades pra vocês, tá? Então, vou falar daqui um pouquinho, tá? O nosso trabalho hoje é que eu coloquei ali amor incondicional, me sentir digna do amor, digna e merecedora, né? Por que isso, gente? Porque é muito comum a gente ver as pessoas que estão travadas, bloqueadas e ali para que aquilo que elas querem aconteçam na vida delas. E aí, quando a gente vai investigar de fato o que está acontecendo e o que é, né? A própria pessoa, ela não se sente digna, ela não se sente merecedora de que aquilo chegue na vida dela, né? De que aquilo ali aconteça na vida dela. Então, seja o que for que você queira na tua vida, seja qual for a situação, em primeiro lugar você precisa se sentir merecedora daquilo, se sentir digna daquilo, né? Se você não estiver se sentindo assim, não tem como aquilo chegar porque não frequencia, digamos assim, né? Então não tem um emparelhamento das energias. Então aquilo acaba não chegando em você, tá? Então, gente, entre diversas coisas, e por exemplo, essa semana a gente fez instalação, né, de diferentes sentimentos aí pelo Theta Healing, né? E todos eles são importantes, sim, porém, esse sentimento de se sentir digna, de se sentir merecedora por algo é muito, muito importante. Porque se você não se sentir assim, não tem, né? Não tem como as coisas acontecerem para você, tá? E então, como eu disse agora, é muito comum disso acontecer, é muito comum da pessoa não se sentir digna e merecedora. E aí eu coloquei ali na chamada da nossa meditação de hoje que a gente vai fazer a ativação do sentimento de se sentir digna do amor de Deus. E aí é onde pega muitas vezes. Por quê? Porque aí pode vir gente aqui falar, olha, aí a pessoa já nem vem, né? Já nem tá aqui mesmo, porque ela já vai virar e falar assim, nossa, mas eu não acredito em Deus, Deus não existe. Não tem problema se você não acredita, não tem problema, tá? A forma como você acredita em algo maior que você, a não ser que você acredite, que você ache que você é a maior energia e o que tem de maior diante de todos. Se você acha isso, tudo bem, né? É a sua crença, né? Mas se você realmente acredita que existe algo maior além de você, além de nós todos humanos, então assim, alguma energia maior, seja qual a forma que você denomine isso, então é a isso que eu estou me referindo, né? Ali no post eu coloquei Deus como uma forma geral, poderia ter colocado o Criador, poderia ter colocado o vácuo quântico, poderia ter colocado o universo, cosmos, não importa, tá? Porque o que eu estou me referindo é se sentir merecedor deste algo maior, que pode ser Deus, como eu acabei de dizer, da forma que você quiser chamar. Por que isso é importante? Porque se você não se sentir digna e merecedora diante, né, de uma grande criação, né,
como um filho dessa criação, né? Ou como um produto. Quer usar química? Maravilha, misturou dois ingredientes A e B, gerou o C, que é um produto. Então, se você quer sim considerar um produto, não tem problema, tá? Porque assim, se eu dou exemplos assim, gente, não bato de frente com a crença de ninguém, não é mesmo? Então, assim, se a gente quiser racionalizar na forma de se ver diante disso, então tá bom. Então, se você quer se considerar um produto, porque filho, né, nossa, então agora, Gabriele, tu estás com um papo religioso. Eu não estou com este papo, tá? Porque o trabalho é com espiritualidade e né? Então, isso é completamente diferente. Porque justamente pelas religiões, muitas vezes tem justamente uma forma de deixar a pessoa com medo, apreensiva, né, relacionado àquilo que então o tal Deus pode fazer, porque então Deus vai te punir se você não fizer isso ou aquilo. As religiões acabam colocando muitas vezes isso como se houvesse então uma punição, como se houvesse algo que você fosse ter que pagar caso você não estivesse alinhado de acordo com o que Deus quer e tal. Dessa forma, ficaria como se Deus fosse algo negativo até, né? Porque se ele vai te punir se você fizer alguma coisa, então que Deus é esse, né? Que pai seria esse ou que criador seria esse que tudo iria punir, né? O produto, assim como numa reação de química. Então ali gera, né, a união de duas fórmulas A e B, gera uma fórmula C. Agora a fórmula A vai se levantar e vai lá acabar com o produto dela, né, daquela reação. Por quê? Não faz sentido, gente. Se a gente analisar algo, né, assim, eu nos últimos tempos ando muito reflexiva sobre algumas coisas. E há muitos anos já que eu ficava analisando as coisas de uma forma que eu ficava pensando assim, eu não consigo, algumas coisas não faziam sentido na minha cabeça. E aí eu ficava pensando assim, como que as pessoas às vezes acreditam em determinadas coisas. Que na minha visão, da minha forma de ver, pra mim era como se fosse assim, nossa, mas isso é tão óbvio que assim, parece tanto mentira isso, e como que as pessoas acreditam nisso, sabe? Então, esse tipo de situação. Então, por que sentido faria de você pensar que tem um criador e tal que vai te punir? Por que eu tô falando tudo isso? Porque quando eu falo em hoje a gente fazer essa ativação do sentimento de se sentir digno de amor, digna do amor do Criador, de Deus, de como você prefere chamar, porque se você não se sente assim, como eu já falei ali, tu não consegue realizar as tuas coisas. Então assim, eu quero, sei lá, conquistar um emprego novo, eu quero mudar a minha área de trabalho. Se eu não tiver me sentindo, né, então merecedora e digna disso, porque disse, nossa, Deus não quer que eu entre nesse trabalho e tal. Então é como se tu estivesse sempre buscando formas de se punir por aquilo, como se algo maior fosse te punir. E, gente, isso não existe. Isso essa criação, o universo, né? Vamos falar de uma forma bem geral, ele sempre vai querer, você nasceu, você tá aqui, você tem a possibilidade sempre de crescimento, né? Então a nossa possibilidade de crescimento, gente, ela é contínua. Só que por causa das... Ai, gente, perdão, entrou uma ligação. Gente, agora o pessoal me liga na hora da live, isso é fantástico, vamos continuar. Então, assim, por causa dessas crenças, né, então muitas vezes tu fica ali travado e não consegue continuar o teu crescimento. Só que a gente nasceu para crescer e não é o simples crescer biológico, né, de bebezinho, criança, adulto, tá? Não, é o crescer, crescer como um ser, né, pertencente, né, a um universo de onde a gente está, né? Então, assim, para contribuir com o ciclo da vida e o ciclo de evolução. Eu não gosto muito da palavra de evolução, porque assim, ela é um pouco óbvia, mas eu tenho preferido usar o crescimento, gente, porque é um crescimento contínuo, né? Então não para nunca. Então, para isso, a gente tem que estar alinhado bem com essa questão
do se sentir, o se sentir digno, se sentir merecedora, tu contigo mesma e a gente com relação a algo maior que a gente, seja a forma como você acredite. Então, de se sentir, então, eu me sinto digna, merecedora do amor, do Criador, de Deus, enfim, tá? E daí, olha só, que eu coloquei lá, né, então, essa instalação. E para quem tá chegando agora, o que a gente faz? A gente vai fazer a nossa meditação e durante a meditação a gente faz, que é a técnica do Theta Healing, tá? O comando de ser ativado esse sentimento em você, essa sensação nas tuas células, no teu corpo. E aí a gente faz ali esse comando, né? Eu vou fazer e eu vou falar alto aqui, porque muitas vezes a gente faz em mental, tá? Mas eu vou falar aqui alto, então vocês vão estar meditando de olhos fechados e tal, e aí eu vou dar o comando, e no comando eu vou falar para que seja instalado essas afirmações aqui que eu vou ler agora para vocês. E aí vocês vão mentalmente, porque vocês vão estar lá no processo meditativo, que eu vou conduzindo vocês até lá e tal, e aí vocês vão dar autorização mental. Mentalmente vocês vão me dar autorização para que isso seja instalado em você. Porque lembrem-se, a gente tem um livre-arbítrio, então assim, toda e qualquer né, coisa que é feita, por exemplo, dentro da técnica do Theta Healing, a gente faz em qualquer, como se diz, com autorização da pessoa. Tanto assim, se é um particular, né, uma consulta particular ou não, é feita essa autorização, tá? Então, olha só, as frases, né, que eu separei. Eu sei a definição do Criador do que é estar nesse mundo, né? Então, de vivenciar aqui. E eu sei a definição do Criador do que é sentir-se digno do amor de Deus, do amor do Criador, que é o que eu tô falando até agora, explicando um pouco isso, né? Que eu falei, ó, pode ter batido aí com a crença de muita gente. E eu sei como confiar em Deus, né? Porque isso aqui também é outro ponto. Então, assim, essas 3 frasezinhas que eu li agora são as frases que lá na hora da meditação, fazendo o comando, vão ser as frases que eu vou ler e você vai me dar autorização se você quer que elas sejam instaladas em você ou não, tá? Porque, gente, nosso mecanismo de funcionamento é que lá quando éramos crianças, é como se a gente tivesse tido instalado programinhas, porque lá quando a gente era criança. Porque nessa ocasião, nessa época de criança, é quando o nosso inconsciente tá mais absorvendo, vou dizer assim, mais aberto a receber as informações nesse aprendizado. Então ali vai ficando tudo ali gravado, que vai aprendendo, e aí na medida que vai crescendo e tudo mais, esse inconsciente passa a precisar de uma forma de se proteger tudo aquilo ali que ficou guardadinho, vamos dizer assim. E aí, o consciente, que é nosso 5% somente, né, ele começa, através do ego, botar umas pá de cal ali, uns cimentos, digamos assim, para que dê uma mascaradinha ali e abafe aquele inconsciente. Só que é esse inconsciente, que são os 95%, ou seja, gente, a maior parte, que rege a tua vida. Então você, consciente, ciente disso ou não, não faz diferença, porque é todo este inconsciente o que tem gravado ali, que são os teus programinhas instalados, é o que vai fazer as suas atitudes acontecerem aqui no consciente, no tal do teatro da vida, como eu costumo brincar, né? Que eu costumo dizer que é como se a gente, os 5% do consciente é como se fosse um teatrinho que a gente vive aqui, né? Sempre nas relações com as pessoas, então a gente usa, né, uma máscara, não no mau sentido, né? Mas isso é falado, é explicado dentro da psicologia dessa forma. Por quê? Porque é uma persona, né? Então é um personagem, entre aspas, que você veste para se relacionar com o próximo. Para quê? Para que tu fique ali protegendo esse teu inconsciente. Por quê? Porque se essas coisas do teu inconsciente vai submergindo, vai saindo para fora, aí eu te pergunto, o que tem lá guardado dentro do teu inconsciente, né?
Se isso fosse vindo aí de lá do fundo, como seria, né? Então, gente, aí é que é o grande ponto, tá? Então, isso ali vai ficando guardadinho e aí lá foi onde foram instalados os programinhas. Então, aí é que é o ponto, por quê? Porque quais são os programinhas que você tem instalado dentro de você? Por isso que essa semana toda, quando a gente foi colocando esses sentimentos, né, instalados, foi por quê, né? Porque muitas vezes a gente tem o programinha contrário dessas instalações positivas que a gente está fazendo. E muitas coisas na tua vida, elas estão travadas e bloqueadas por causa disso, por causa do programinha errado, né? Então, hoje a gente colocando essa questão e do confiar, porque o confiar, né, no Criador, confiar em Deus, porque sabe aquela passagem da Bíblia que diz, pede e receberás? É exatamente isso. Então, pensa agora aí contigo. Quando tu pede as coisas, tu confia, simplesmente tu segue vivendo a tua vida e fazendo outras atividades porque tu confia 100% que tu vai receber aquilo que tu pediu? Pergunta, tic-tac, tic-tac, tic-tac. Tempo para a resposta, brincadeira. Só pra descontrair, gente, senão vai ficar muito sério esse negócio. Olha só, então assim, se você pede e daí daqui um pouco tu tá ali pensando assim, mas será mesmo que vai acontecer isso que tu acabou de pedir? Então é como se tu tivesse colocado uma sementinha na terra, no vasinho da tua casa para crescer uma plantinha. E quando tu vira e fala, mas será que vai dar certo? É como se tu tivesse desenterrado a sementinha, né? E como que a planta vai crescer se tu tirou a planta ali, se tu não deu tempo de ela se aconchegar ali naquela terra, umidificar, começar a crescer, receber os nutrientes daquela terra, receber a nutrição da luz do sol. Então assim, se você não deu tempo para nada disso, como que vai acontecer? Só que esse simples pensamento de mas será, e se, né? Esse simples pensamento acabou, é como se tivesse desenterrado a terra. Então, se ela já estava a semente, como se ela já tivesse saindo ali uma raizinha, é como se tivesse até arrancado e ela tem que começar a criar raiz de novo, né? Porque eu não sei se alguém aqui já desenterrou alguma planta, né? Você vai ver que ela tinha várias raízes, as raízes grandes, principais, muito fortes, mas dessas grandes tem raízes colaterais que são bem fininhas, como se fosse um fio de cabelo. Então, imagina, tá ali ainda nessa bem fininha, ainda para crescer e chegar na raiz maior, e aí você vai lá e arranca. Ela precisa começar aquele crescimento de novo, desenvolvimento. Então, é da mesma forma quando você quer realizar os teus desejos e os teus pedidos. Então você pede, espera, aguarda para que aquilo ali chegue na tua vida. Porque se você não aguardar o tempo daquilo ali crescer, o tempo do pedido ser processado, é a mesma coisa tu ir num restaurante, tá? Tirando esse momento de agora, né? Mas ou tu pedir alguma comida no restaurante para ser entregue na tua casa e tu começar a ligar pro restaurante e falar assim, olha, mas se você anotou certo, será que vai chegar? E você começar a ter dúvida se aquilo ali vai chegar. É a mesma coisa. Então, é a mesma coisa da sementinha e é a mesma coisa de tu pedir e ficar ali questionando. Por isso, essa última frase que eu falei aqui, que a gente vai fazer a instalação, de eu sei como confiar em Deus, eu sei como confiar no Criador. E, gente, na hora que eu falar ali a frase para fazer a instalação, você não precisa não autorizar porque você não acredita em Deus. Denomina a frase do jeito que tu acredita, tá? Mas permita que seja instalado isso, de que na verdade você acredita em uma força maior para trazer que aquilo aconteça na tua vida. Qualquer coisa, tá? Porque só o fato da gente ter isso instalado dentro da gente já faz com que a gente esteja ali para confiar ali em tudo, né, gente? Pronto, vou respirar. Vamos começar a respirar então, pra gente começar a nossa meditação? Sexta-feira. Eu falei que eu tenho novidade pra semana que vem, né? Depois da meditação eu conto pra vocês, tá? Porque eu falei, mas não contei ainda. Então, aguardem. Então, nesse momento, vamos, né? Como eu sempre digo, uma cadeira aí confortável, um local confortável. Meditação é importante que seja feita sentada, gente. Então, sente-se de uma forma bem confortável nesse momento, tá?
E a gente vai começar com respirações profundas. Então pode ir fechando os teus olhos nesse momento e você vai ficar com a minha voz e eu vou te conduzindo para a gente fazer toda a nossa meditação e relaxamento no dia de hoje. Então inspira profundamente, inspira e solta o ar profundamente. Inspira e segura um pouco o ar e solta. Essa respiração vai oxigenando todo o teu cérebro, fazendo com que chegue todas as moléculas de oxigênio no teu cérebro nesse momento. Respira profundamente e nesse momento você visualiza uma linda luz azul brilhante descendo lá do alto e essa luz brilhante vai chegando no topo da sua cabeça e ela vai entrando em forma de espiral pelo topo da sua cabeça, vai descendo pela sua coluna vertebral. E ela vai descendo em forma de espiral, essa luz azul brilhante. E ela vai descendo, descendo. E ela vai se ramificando, passando pelos seus braços, pernas, por todos os seus órgãos, pela sua cabeça. E vai se ramificando completamente. E nesse momento que ela já está toda espalhada pelo seu corpo, levando toda a nutrição cósmica para as suas células, essa luz vai subindo e você vai percebendo essa energia subindo até o topo da sua cabeça. E no topo da sua cabeça forma-se nesse momento uma linda bola de luz. Uma bola de luz, um tamanho que você vai observar e você vai percebendo que ela tem uma cor, que é uma cor que vem para você. E nesse momento você entra nessa bola de luz e você começa a subir, subir, subir. E você vai subindo, passeando pelo topo, passeando pelos céus, pela sua bola de luz, em total segurança, em total proteção. Você segue subindo, subindo, subindo. E você vai passando pela atmosfera da Terra e segue subindo, subindo, subindo. E você vai passando, visualizando os planetas e você segue subindo mais um pouco, passando por uma camada de luzes muito claras, algumas partes de luzes escuras e você segue subindo por essa camada de luzes claras e escuras. E subindo mais um pouco, você passa por uma camada dourada, muito energizada, com muito amor. E você passa em seguida por uma camada gelatinosa e segue subindo. E você chega finalmente no 7º plano, nesse local de pura luz branca. Nesse local você visualiza um lindo portal. E você entra nesse momento através desse portal, deixando a sua bola de luz, você entra com toda a sua energia nesse local de pura conexão com o Criador. E nesse local de puro amor, de pura conexão com o Criador, neste momento eu farei os comandos das instalações dos sentimentos que nós vamos realizar, que estamos realizando no dia de hoje. Então você mentalmente vai me dar sua autorização de forma mental e nesse momento eu vou fazer os comandos e você vai observar as suas sensações após esse comando. Criador de tudo que é comandado que os seguintes programas sejam instalados em todas as pessoas que estão aqui ao vivo e que nos assistem no reprise. Eu sei a definição do Criador do que é estar nesse mundo. Eu sei a definição do Criador do que é sentir-se digna ou digno do amor de Deus.
eu sei a definição do Criador, do que é sentir-se digno do amor de Deus, e eu sei como confiar em Deus, como confiar no Criador, ou na forma como você acredita, como confiar no cosmos, numa energia maior que a minha. Pelo bem maior eu agradeço, que esse novo programa de sentimento seja instalado em todas as células, em todos os níveis, e seja permitido pelo bem maior. Eu agradeço, está feito, está feito, está feito. Mostre-me, Criador. E nesse momento, permita-se sentir, permita-se perceber essa instalação sendo feita nas suas células. E eu vou ficar um minutinho em silêncio. Perceba a instalação desses sentimentos acontecendo no teu corpo. E quando você finalizar, você vai se concentrando nesse local de pura luz, de puro amor onde você está. E você começa a caminhar em direção ao portal por onde você entrou. E lá você visualiza a sua bola de luz colorida. E nesse momento você entra com a sua energia para essa bola de luz e você começa a descer de forma segura, tranquila. E você vai descendo, passando pela camada gelatinosa, passando pela camada dourada. E você segue descendo, descendo, passando pela camada de luzes claras e escuras novamente. Segue descendo, visualizando o nosso universo, visualizando a Terra lá de fora. E você segue descendo mais um pouco, passando pela camada, a camada da atmosfera da Terra mesmo, entrando na nossa atmosfera. E você segue descendo numa velocidade adequada, vai descendo pelos céus do local de onde você mora, da sua cidade. E você vai chegando vagarosamente onde você está, vai entrando com a sua energia através da sua bola de luz. E a sua energia vai descendo pelos seus braços, tronco, pernas, e lá nas suas pernas, nos seus pés, saem lindas raízes de luz que vão te levando até o centro da Terra. E lá no centro da Terra, você abraça o centro da Terra, abraça o coração da Terra com as suas raízes de luz, permitindo que seja enviado para você através das suas raízes de luz toda essa energia terrena, te trazendo o aterramento, todo um recarregamento da energia da Terra, e ela vai subindo, subindo, subindo pelas suas raízes de luz, entrando pela planta dos seus pés e vai subindo pelas suas pernas, troncos, braços, a cabeça, e vai te trazendo, te deixando totalmente energizada, junto com a energia cósmica que você recebeu e a energia terrena, para que você possa ir para as suas atividades agora com toda essa energia recarregada no seu corpo. E devagar você começa a mexer as suas mãos, seus pés, respira profundamente. E vagarosamente, no seu tempo, você vai abrindo os olhos, voltando para o aqui e agora e vai retornando aqui. Quem quiser comentar, que está aqui ao vivo, sobre como foi a sua experiência, fique à vontade. E eu espero que tenha sido maravilhosa. E, gente, o que eu comentei que eu ia falar para vocês da novidade
é que a partir de semana que vem nós vamos começar a fazer essas atividades aqui no YouTube, tá bom? Meu canal do YouTube é Gabriele Tubbs também, como é aqui no Instagram, tá? E tem muitos vídeos lá, gente, muitos vídeos. Então eu convido vocês, tá? Ele tá sendo remodelado todo o canal e tem mais de 100 vídeos lá, gente. Então, assim, convido vocês para estarem presentes e aí a gente vai ter a oportunidade de estar dentro do canal fazendo aqui a nossa meditação por lá, tá? Eu vou ver ainda num primeiro momento se eu consigo transmitir os dois ao mesmo tempo, pelo menos agora no início, tá bom? Mas já fiquem ligados aqui no Instagram que eu vou trazer essas datas direitinho, tá bom? E outra coisa que eu tenho grupos fechados, gente, que eu costumo lembrar ali um pouquinho antes da gente entrar ao vivo. Então, quem quiser entrar, pode fazer contato no link da biografia aqui do Instagram, tem essas informações, tá? No YouTube também tem um link direto do WhatsApp, tá? E aí você consegue pedir para entrar lá no grupo, tá bom? Eu que agradeço, muito obrigada pela participação de todos. Que tenham uma excelente sexta-feira e um excelente final de semana, tá bom? A gente se vê aí pelo feed e nos vemos pelo stories, tá bom? Beijo, gente. Obrigada, obrigada, obrigada. Sigam firme e fortes aí na caminhada. Beijos.